Hoje eu vou fazer um pouco diferente, vou trazer uma canção barra poesia de um cantor, de uma banda que eu gosto muito, chamada Demon Hunter, onde ele fala sobre deteriorar. Salientar isso sobre quando a idade chega, na verdade, para os nossos idosos. E tem tudo a ver com exaustão. Imagine se nós, eu com 30 e poucos anos, jovens, com 25, a gente vai na internet e você olha relatos de jovens, eu já me sinto um idoso, eu quero me aposentar. Imagine para quem já tem a idade. Porque quando eu olho para minha vozinha, que tem um pouquinho de quadro de esquecimento e tantas outras pessoas, a gente pode tirar uma reflexão muito grande disso sobre como que é a nossa posição, que a gente tem feito para aqueles que estão adoecendo, para aqueles que estão perto da gente, já estão com idade avançada, e a gente que tem um pouco menos idade, está com mais vigor. O que nós podemos tirar de lição com isso? Vou trazer esse poema hoje para vocês. O tempo fez o que queria comigo. Minhas mãos quebradas e cansadas não conseguem construir mais nada. Os alicerces que me mantinham e que me davam status, todos eles desabaram diante da minha vontade. Todos eles ruíram. A ociosidade dos meus dias venceu. O vazio que alimentei me deixou entorpecido. Apesar do que você, Cristo, pode encontrar em mim, as falhas do meu passado ainda me puxam para baixo. Aqui é que eu encontro minha queda. As preocupações que me seguravam nessa vida já não funcionam mais. E cada passo para longe daqui está mais perto do erro que tanto prezo. Aquele pecado, aquela coisa de estimação que a gente carrega conosco. Eu preciso, Senhor, de um coração que continue apesar de toda essa dor. Quando as paredes começam a desabar novamente. Me dê uma alma que nunca pare de segui-lo, apesar da infecção aqui dentro. Nossos pés descuidados, eles deixam rastros na areia, sem se importar com a sujeira frágil que todos nós terminaremos. Do pó viemos e a pó tornaremos. Nossos pés descuidados deixam uns rastros na areia, sem se importar com a frágil sujeira que todos nós terminaremos, porque tu és pó e pó tornarás. Aguardando o meu fim, eu sou inspirado pelo dia onde eu encontro o meu corpo novo. A redenção começou com aquele sangramento de minhas falhas. Ele morreu no meu e no seu lugar. Aguardando o meu fim, esperando o dia em que eu encontro o meu corpo novo. A redenção começará, a redenção começará. Ryan Clark, o que ele diz sobre essa música? Deteriorar é sobre envelhecer e sentir o efeito disso. É sobre ansiar por um corpo eterno que será impecável e nunca se desgastará. Em 1 Coríntios 15, versículo 21, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. 25, porque é necessário que ele reine até que ponha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Ele voltando a dizer sobre a música. Quando eu canto, aguardando o meu fim, respirando, esperando o dia que eu encontro meu corpo novo, estou falando sobre ansiar aquele dia que nossos corpos serão substituídos por corpos celestiais. E ainda em Coríntios 15, versículo 50, com isso quero dizer, irmãos, que a carne, o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção, a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 54. E quando este corpo corruptível revestir-se de incorruptibilidade, o que é mortal se revestirá de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aonde está a morte, a sua vitória? Aonde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ryan Clark continua. Além disso, também é um lembrete para todos aqueles que ouvem essa canção que a vida daqui na terra ela não é muito longa. E devemos viver sabiamente enquanto estivermos aqui. Salmos 38, 7. Porque meus lombos estão cheios de dor ardente e não há saúde no meu corpo. Quando Davi já estava falando de si mesmo, na sua velhice, inclusive. O que eu trago com essa canção é reflexão sobre a mensagem hoje proposta pela doutora, sobre esse desgaste, inclusive, trazido pelo irmão, pelo excesso que o mundo secular e até mesmo o mundo gospel põe sobre nós, porque não se engane,
Se você não se levar a Cristo Jesus e Ele ser seu guia, Senhor e Salvador, por muitas vezes você vai se ver servo, desgastado dentro de um ministério e muitas vezes longe do Cristo. Isso é interessante. Aí começa toda a fragilidade, todas as coisas começam a ruir, tudo já não tem mais sentido, porque o Cristo não era o cerne nessa missão. Porque o pastor te viu alguma coisa de você, mas muitas vezes não foi Deus que o incumbiu. Então, por isso, cada vez que eu trago nas células, para nós cristãos, o cerne Cristo, isso tem que ser um diferencial. E lá no dia, quando vocês tiverem a oportunidade de entender o porquê que às vezes a doutora fala, né, das obras do inimigo, a gente vai trazer esse debate, é porque neste campo eu vejo que o poder do Cristo muitas vezes é reduzido para o poder do maligno. E se Jó me ensina alguma coisa, é que o maligno só me encosta e pode encostar em mim se Deus permitir. Esse é o cerne. Mas um dia nós chegaremos nessa parte. Mas encerrando aqui então, irmãos. Ai, que nervoso. Para eu já passar para a doutora. Voltando para a canção Deteriorar, todos nós estamos num processo de deterioração aqui nessa terra. Nossos pés deixam frágeis sujeiras, porque nós somos pó e o pó tornaremos. Mas com Cristo em nós, somos vivificados num corpo de glória com Ele. E trazendo hoje o Cristo vivo para a nossa realidade, também podemos vencer muitas coisas, muito cansaço, se colocar Ele no alicerce no nosso trono de nossa vida. Seja lá no mundo circular, no seu trabalho, seja na igreja, seja onde quer que seja, se você for um aluno, se Cristo estiver contigo todos os dias e a mentalidade dele permear a sua mente, grandes coisas podem sair daí. Inclusive você sentirá o poder do Espírito vivo dentro de você, tirando de dentro para fora todo o cansaço.